Deixa eu te ser sincero, a maioria fala para ti que tu precisa de uma estratégia mirabolante, cheia de detalhes e com vários passos, e normalmente a maior dificuldade das pessoas tem em conseguir ter resultado no mercado é encontrar uma estratégia que consiga ser simples, validada e colocar em prática todos os dias. Bom, se eu te mostrar que realmente existe isso e que na verdade muitas vezes você não está ganhando dinheiro porque está complicando essa operação, na maioria das vezes. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Quem acompanha o canal, desculpa o hiato, fazem boas semanas já que eu não posto conteúdo por aqui, mas a ideia é voltar com frequência agora. Se tu é novo, seja bem-vindo, já te inscreve no canal, deixa o like para que esse conteúdo chegue para mais pessoas, assim como chegou para ti, e também acompanha o meu Instagram, onde tem conteúdos quase todos os dias e que eu vou voltar a postar agora com frequência. Mas basicamente o que eu quero dizer para vocês é que é possível ter resultado no mercado com uma estratégia simples e que tu vai conseguir colocá-la em prática na maioria das vezes. O grande erro das pessoas é que normalmente acabam tendo estratégias mirabolantes com vários passos e que muitas das vezes é difícil colocar em prática em um longo prazo, ali coisas de semanas e muitos meses, você acaba variando, mudando e não consegue respeitar essa estratégia na grande parte das entradas que você faz. Então, a ideia aqui é mostrar para vocês que tem como sim manter tudo simples e ao mesmo tempo ter resultado. Deixa eu fazer algo que vai talvez clarear a mente de vocês e tirar informações da tela, porque essa é a grande verdade, que muitas pessoas analisam o mercado com várias informações e se você fizer simplesmente isso, eu tenho certeza que você vai enxergar a mesma operação que eu enxerguei anteriormente. Me fala uma coisa, não é claro esse movimento de baixa que o mercado vinha fazendo, que eu desenhei em vermelho agora aqui, e depois ele começa a reverter para o movimento de alta, até que ele vai encontrar uma consolidação nesse movimento. Fala para mim se isso aqui não está claro, desenhado ou não, é facilmente visível isso para qualquer pessoa, independente do teu nível de experiência no mercado. Tu consegue enxergar que aqui o mercado consolidou e depois ainda fez um movimento extra de romper essa consolidação para baixo. Quando a gente enxerga esse movimento, é muito provável que a gente tenha um alinhamento correto e aí o direcional certo para entender que a tendência é ele continuar esse movimento de baixa que ele começou anteriormente. E é aí que a gente começa a validar essas informações de uma forma simples, prática e que qualquer um consegue enxergar. Outra coisa, você precisa analisar e unir os time frames maiores. Então, começa pelo diário e enxerga o mesmo movimento que eu acabei de descrever para você ali no 4 horas, aqui dentro do diário. A gente começa a ver as velas perdendo força para baixa e topos mais baixos, ou seja, a gente vinha vendo um topo, dois topos, aqui uma acumulação com um terceiro topo, novamente se abaixando, ou seja, a gente tem o mercado mostrando que está perdendo força de alta e ao contrário, vem baixando cada vez mais com os vendedores ganhando força. Já tem essas confirmações pelo diário, a gente acabou de enxergar isso pelo 4 horas e ainda é possível a gente ver isso em alguns detalhes a mais para fazer a execução nos time frames menores. Mas aqui, o que você precisa enxergar é o mercado perdendo força, consolidando como eu mostrei antes, e a gente começa a ter garantias que provavelmente ele vai ter força para cair. Quando a gente volta e revê esse movimento aqui no 4 horas e faz um rompimento, o que a gente precisa enxergar para validar uma estratégia e entender que provavelmente a gente vai ter força para continuar caindo essa é uma região que a gente valida em vários toques, ou seja, o mercado teve dificuldade tanto para romper para cima quanto para romper para baixo. Ou seja, se ele voltar a fazer esse mesmo movimento, esse mesmo teste, é provável que ele tenha nova dificuldade depois de romper para baixo, ter força para ir para cima. Ou seja, a gente encontrou uma região de suporte ou resistência que é validada diversas outras vezes e que tem grande chance de encontrar uma nova resistência agora, entregando o movimento que a gente quer. O que a gente precisa? Algumas confirmações a mais, confluências que eu gosto e eu deixei até descritas aqui do lado, e fica fácil para que qualquer um entenda. O último movimento que o mercado fez depois dessa consolidação foi marcar um topo e marcar um fundo, ou seja, a gente está dentro dessa movimentação de baixa, voltando a fazer um teste aqui, e esse é o último ponto de estrutura do mercado. Esse foi o último fundo com o último topo, e depois criou uma nova estrutura. A gente está dentro do último ponto de estrutura anterior, ou seja, normalmente o mercado se move em ondas, e a gente está fazendo justamente essa movimentação para pegar esse mercado de baixo. Mais simples que isso e mais claro, acho que é impossível. Outra coisa que a gente tem confirmação nesse movimento, as médias móveis, tanto do 4 horas nesse em azul por aqui, quanto também no H2, ou seja, confirmações que o mercado tende a vir aqui a respeitar e são confluências a mais para fazer essa operação. E por último, para finalizar, basicamente a Fibonacci, onde a gente está encontrando um movimento respeitando essa retração em pelo menos 50%. Então a gente tem um pullback saudável, uma retração numa região importante,
uma área de interesse retestada outras vezes. Agora, a gente só precisa do gatilho para executar. Ele apareceu aqui tanto no H4 quanto também no H2, que é basicamente a gente vai procurar as rejeições, ou seja, as velas, os candles mostrando fraqueza. Quando o mercado vem aqui e deixa um pavio como esse, quando o mercado vem aqui e deixa um pavio como esse, na terceira vela eu fiz a minha posição para buscar um movimento de baixa. E aí vem o segredo. Muita gente vai falar, poxa, você quase foi estopado, o mercado chegou muito perto de tirar da operação. Com certeza. Mas o mais importante é saber onde se posicionar. Entendia que nessa região existia essa zona confortável para se posicionar, mas o meu stop tem que ter justamente margem para alcançar provavelmente o último ponto de estrutura ou próximo dele, porque se ele chegar de fato a romper essa estrutura, provavelmente esse trade aqui nunca mais teria chance de realmente buscar a direção de baixo. E aqui a gente coloca uma condição razoável para que não aconteça essa busca pelo stop e mesmo assim tenha margem de segurança para conseguir depois buscar um alvo razoável de no mínimo 1 para 2, nesse caso aqui 2,52 de retorno. Ou seja, a gente confluencia diário, nesse caso 4 horas, alinhamento também para execução no H2 e até no H1, e é só isso que você precisa de forma geral para entender onde o mercado está, qual direção que provavelmente ele vai seguir e onde que você pode se posicionar. Não é difícil, você só precisa fazer uma análise simples e me responde aqui nos comentários se de fato consegue ter essa mesma visão de forma simples e que você não vai complicar uma operação. Pessoal, de novo, se vocês gostaram do vídeo, deixem um like, se inscrevam no canal para mais vídeos como esse, também acompanhem o conteúdo no Instagram, tenho certeza que vai agregar para vocês. Sejam bem-vindos para quem é novo, a gente se vê no próximo vídeo.